Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Vamos para o nosso último encontro, né, dessas nossas lives falando sobre Maria. E hoje nós vamos tratar do culto à Virgem Maria na igreja. Boa noite, Nilceia, Regina, Beth, boa noite. Gislaine, boa noite. Gevanice, Graça, Marciana, Socorro. Que bom que nós estamos aí com um público fiel. Tem gente que está nos acompanhando desde os primeiros momentos, né? Desde a primeira aula. Tem gente aqui. Boa noite, Maria do Rosário, Aparecida, Pérez. Boa noite. Boa noite, G. Vamos dar uns minutinhos apenas e aí a gente já começa. Estou vendo aqui que temos 59 pessoas nos acompanhando, agora 60, né? Às vezes aumenta um pouco, diminui. Deixa eu fechar. Aliás, deixa eu desligar a TV porque pronto, voltei. Deixei a TV ligada e o som estava vindo aqui. Bom, pessoal, vamos lá então, né? Vamos para a nossa última aula. Antes disso, creio que alguns acompanharam numa live que eu fiz para a Diocese, falando sobre a relação Maria e Igreja na Lumen Gentium, tá? Creio que nós temos esta aula, esta fala, na verdade não é bem uma aula, mas é uma fala apenas, uma consideração, no YouTube, tá? Então vocês podem assistir lá também. Mas hoje nós vamos tratar do culto da Virgem Maria na igreja e eu vou utilizar o documento do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, tá bom? Eu tenho essa versão aqui da Paulinas, que traz o documento Lumen Gentium, mas você também tem uma versão da Vozes, que você consegue encontrar, tá bom? Publicada. Tem também a versão da Paulus, com todos os documentos do Concílio Vaticano II. E você pode pegar também na internet, né? Você pode encontrar no site do Vaticano todos os textos do Concílio Vaticano II. Então, quem quiser economizar um pouquinho, você encontra lá no site do Vaticano todos os textos do Concílio Vaticano II, inclusive o documento Lumen Gentium, tá bom? No documento Lumen Gentium, o 8º capítulo é dedicado a Maria, tá? Isso porque quando o Papa João XXIII convocou o concílio, na época nós tínhamos duas escolas mariológicas conhecidas a partir da linha teológica que eles representavam, né? Uma escola cristotípica ou uma escola cristológica e uma escola eclesiotípica, ou poderíamos dizer uma escola mariológica eclesiotípica ou eclesiológica. A cristotípica, ela buscava
novos títulos e novos dogmas marianos, como, por exemplo, o dogma da corredenção, né? Maria como corredentora, o dogma de Maria como medianeira de todas as graças, ou Maria Mãe da Igreja, né? Então eles queriam que o Concílio Vaticano II promulgasse mais dogmas marianos, além daqueles 4 que nós já trabalhamos, né? Enquanto a escola eclesiológica, ou de característica eclesiotípica, eles queriam que o concílio trabalhasse Maria como membro da igreja, né? E o concílio o que vai fazer? Vai trabalhar as duas linhas, buscando um equilíbrio, tá? Colocando Maria, sim, como membro da igreja, mas dentre os membros da igreja é o mais eminente, né? É aquele membro ao qual nós, enquanto igreja mesmo, olhamos como exemplo para nós, exatamente por causa da sua relação com Deus, né? Maria é a escolhida do Pai para ser a mãe do Verbo eterno de Deus, ou de Deus Filho, e Deus Filho é gerado em seu ventre através da ação do Espírito Santo. Então ninguém teve mais intimidade com Deus, nenhuma criatura de Deus teve mais intimidade com Deus, senão Maria, né? Por isso que nós tínhamos então esses debates. O Concílio Vaticano II, então, através do documento Lumen Gentium, vai dedicar um capítulo à figura de Maria e ao papel de Maria na história da salvação e o como Maria deve ser vista como, aliás, não como, mas pela igreja, tá? Então, lá no capítulo 8º, nós vamos ter no número, deixa eu pegar aqui, no número 55, aliás, no número 52, o proêmio, né, uma pequena introdução a este capítulo. Depois, nós vamos ter também, ainda em nível de introdução, a relação Maria e Igreja, no número 53. No número 54, nós temos a intenção do concílio ao trabalhar a figura de Maria. E aí no número 55, do número 55 até o número 59, nós vamos ter uma pequena análise, né, da participação de Maria na história da salvação, tendo como base, claro, o Novo Testamento, mas já buscando no Antigo Testamento figuras, né, que indicam a pessoa de Maria, ou que foram lidas mais tarde pelos cristãos como símbolos da pessoa de Maria, tá? No número 60, que é a terceira parte do 8º capítulo, tá? Do número 60 até o número 62, nós temos a relação Maria e Cristo, tá? A relação que Maria tem com o seu próprio filho, né? Inclusive no que diz respeito à chamada redenção, à participação na redenção. Por exemplo, no número 61 da Lumen Gentium está escrito o seguinte: a bem-aventurada Virgem, predestinada desde toda a eternidade, junto com a encarnação do Verbo Divino para ser mãe de Deus, foi na terra, por disposição da divina providência, a mãe do Redentor Divino, mais que ninguém sua companheira generosa e a humilde escrava do Senhor. Concebendo a Cristo, gerando-o, alimentando-o, apresentando-o no templo ao Pai, sofrendo com seu filho que morria na cruz, ela cooperou de modo absolutamente singular, pela obediência, pela fé, pela esperança e pela caridade ardente, na obra do Salvador, para restaurar a vida sobrenatural das almas. Por tudo isso, ela é nossa mãe na ordem da graça. Então veja, né? A participação de Maria no mistério salvífico, né, ou na obra redentora de Cristo, a faz ser nossa mãe
na ordem da graça, né? Ou seja, por graça, Maria é nossa mãe, é chamada também de nossa mãe, mãe da igreja, como vai dizer Paulo VI quando vai promulgar o documento, tá? Então, identifica-se aqui uma participação da Virgem Maria na obra redentora de Deus. Depois, lá do número 63 até o número 65, nós temos a relação Maria e Igreja. Maria como modelo para a Igreja, tá? No número 63, nós vamos ter o seguinte: a bem-aventurada Virgem encontra-se também intimamente unida à Igreja pelo dom e cargo da maternidade divina, que a une com seu Filho Redentor, e ainda pelas suas graças e prerrogativas singulares. A Mãe de Deus é a figura da Igreja, como já ensinava Santo Ambrósio. Quer dizer, na ordem da fé, da caridade e da perfeita união com Cristo. De fato, no mistério da Igreja, a qual também se chama com razão Virgem e Mãe, à bem-aventurada Virgem Maria pertence o primeiro lugar, por ser de modo eminente e singular exemplo de Virgem e de Mãe. Então veja, Maria, ela é apresentada como modelo. Maria, Virgem e Mãe, é apresentada como modelo para a Igreja, que deve ser também chamada Virgem e Mãe, ou seja, Virgem enquanto consagrada totalmente ao projeto salvífico de Deus, né? E Mãe porque a Igreja é a mãe que gera novos filhos para Deus através do batismo. Enquanto Maria gera o Filho de Deus em seu ventre, né, de maneira natural, a Igreja gera novos filhos para Deus através do batismo. Por isso que Maria é figura da Igreja, tá? Vocês podem ler depois tudo isso, eu acho que é bem interessante, seria bem interessante que vocês pudessem buscar esse texto, chama-se Lumen Gentium, né? Na verdade se escreve Lumen Gentium, com T, tá? Mas se pronuncia Lumen Gentium, e você encontra no site do Vaticano. Então, pegue lá o capítulo 8º, pode ler o documento inteiro, né? Mas no que diz respeito à Virgem Maria, você tem lá no capítulo 8º, tá? O que nós queremos de fato trabalhar hoje aqui é a partir do número 66, onde nós teremos ou falaremos sobre o culto da bem-aventurada Virgem Maria na Igreja. Vocês que nos acompanharam durante todo este tempo perceberam que desde os primórdios, né, do cristianismo, a figura de Maria, ela sempre foi cultuada, né? E principalmente a partir do século V, a partir do Concílio de Éfeso, quando é promulgado o dogma da maternidade divina, o culto à Virgem Maria, ele cresce ainda mais. Até então nós temos os padres que falam de Maria de uma maneira muito respeitosa e já encontrando em Maria, né, uma santidade diferente dos demais, tá? Mas é a partir do século V, principalmente, a partir do Concílio de Éfeso, que o culto à Virgem Maria vai crescer, né, vai se instaurar, vai de fato se consolidar na Igreja, tanto na Igreja do Ocidente quanto na Igreja do Oriente. O culto à Virgem Maria, nós poderíamos dizer que ele é mais solidificado no início na Igreja do Oriente. Isso não quer dizer que na Igreja do Ocidente isso não acontecesse, tá? Mas os orientais, eles trabalhavam mais, digamos assim, a participação da Virgem Maria no mistério salvífico de Deus, tá? No número 66, agora falando sobre o culto, a Lumen Gentium vai dizer o seguinte: Maria foi exaltada pela graça de Deus acima de todos os anjos e de todos os homens, logo abaixo de seu Filho, por ser a Mãe Santíssima de Deus, e como tal, haver participado nos mistérios de Cristo. Por isso,
a igreja a honra com culto especial. Paro aqui por enquanto. Maria é exaltada acima de todos os anjos e de todos os homens. Como eu já disse, nenhuma criatura de Deus teve tanta intimidade com Deus do que Maria, nem mesmo os anjos. Santo Tomás de Aquino, quando ele vai comentar a oração da Ave Maria, ele vai deixar isso bem claro, né? O anjo, quando a saúda, a reverencia, como se dissesse, olha, nenhuma criatura foi chamada de cheia de graça, somente tu. Né? Então, por isso, Ave Maria cheia de graça. É uma saudação de reverência, tá certo? Lembremos ainda, né? Maria, aqui vai dizer, logo abaixo de seu filho, Maria é honrada acima dos anjos, acima dos homens, mas abaixo de seu filho. Por quê? Porque seu filho é Deus. Por isso que nós dizemos Maria, mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Não nos esqueçamos jamais disso, tá? Quem nos acompanhou até agora já viu isso quando nós tratamos do Concílio de Éfeso e do dogma Maria, mãe de Deus, ou dogma da maternidade divina, tá? Então, por que nós dizemos que Maria é mãe de Deus? Porque ela gera em seu ventre Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo eterno do Pai, que é Deus, tá? Na verdade, já desde os tempos mais antigos, vai recordar o concílio, a bem-aventurada Virgem é venerada com o título de Mãe de Deus. E os fiéis, sob sua proteção, recorrendo com súplicas, refugiam-se em todos os perigos e necessidades. Sobretudo a partir do Concílio de Éfeso, o culto prestado a Maria pelo povo de Deus cresceu admiravelmente em veneração, amor, invocação e imitação, de acordo com as palavras proféticas da própria Virgem. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque fez em mim grandes coisas o Onipotente. O que o concílio está dizendo? Toda a devoção, todo o culto prestado a Maria já estava previsto na própria Escritura. Quando Maria diz, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, ou seja, reconhecerão em Maria que ela é a agraciada de Deus, tá bom? No número 67, nós temos algumas normas pastorais. O que o concílio vai dizer para nós sobre o culto à Virgem Maria na Igreja? O Sagrado Concílio ensina deliberadamente esta doutrina católica e, ao mesmo tempo, exorta todos os filhos da Igreja a promoverem dignamente o culto da Virgem Santíssima, de modo especial o culto litúrgico, a ter em grande estima as práticas e os exercícios de piedade em sua honra que o magistério da Igreja recomendou no decorrer dos séculos, e a observar religiosamente quanto foi estabelecido no passado acerca do culto das imagens de Cristo, da bem-aventurada Virgem e dos santos. Então, o que nós temos? A Igreja exortando os seus filhos a cultuar com amor e com devoção a figura da Virgem Maria, da Virgem, chamada aqui da Virgem Santíssima, tá? Além disso, exorta com todo o empenho os teólogos e os pregadores da palavra divina a que, ao considerarem a singular dignidade da Mãe de Deus, se abstenham com cuidado tanto de qualquer falso exagero, como também de demasiada pequenez de espírito. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Uma orientação para os teólogos e para os pregadores, tá? Cuidado com a forma como se trata a Mãe de Deus, né? Primeiro,
cuidado com os exageros. Não podemos colocar Maria onde ela não está, né? Às vezes, dependendo da forma como nós a tratamos, nós colocamos Maria acima do próprio Deus, né? Então, cuidado, porque isso é idolatria, tá? Entretanto, nós precisamos reconhecer que abaixo de Jesus Cristo, né, está ela. Acima de nós e dos anjos está ela, Maria. Portanto, é preciso tomar cuidado para não rebaixar também demais o papel de Maria na história da salvação. Então a gente precisa ter equilíbrio para falar de Maria. Não podemos tratá-la como deusa, porque ela é serva de Deus, ela é serva do seu próprio Filho, por isso ela não está acima de Cristo, ok? Mas nós também não podemos rebaixar Maria a mais uma entre nós. Porque, mais uma vez, eu repito, nenhuma criatura, nem mesmo os anjos, teve tanta intimidade com Deus do que a Virgem Maria. Tá? Então, nem acima de Cristo e nem como qualquer uma de nós. Ela não é qualquer uma de nós. Tá? Me digam qual das criaturas divinas foi digna de ser chamada de a mãe de Deus, né? Foi digna de gerar o próprio Deus em seu ventre. Foi digna de ser, ao mesmo tempo, filha de Deus Pai, como todos nós somos, mas também mãe de Deus Filho, tendo sido agraciada com a presença do Espírito Santo em sua vida, né? É o próprio Espírito de Deus quem vai fecundar Maria. Então ninguém teve tanta intimidade com Deus quanto a Virgem. Mas mesmo assim, por mais digna que seja, ela ainda está abaixo de seu filho. E exatamente porque teve a dignidade da intimidade com Deus, é que está acima de todos nós. Tá? Então sempre equilíbrio, tá? Sempre equilíbrio. Com o estudo da Sagrada Escritura, dos Santos Padres, dos doutores e das liturgias da Igreja, esclareçam com precisão, sob a orientação do magistério, as funções e os privilégios da Bem-aventurada Virgem, que sempre se referem a Cristo, origem de toda verdade, santidade e devoção. Evitem diligentemente tudo que, por palavras ou por obras, possa induzir ao erro os irmãos separados ou quaisquer outras pessoas quanto à verdadeira doutrina da Igreja. O que o Concílio está dizendo? Olha, existe a doutrina da Igreja. A Igreja ensina isso sobre a Virgem Maria. Mas muitas vezes o nosso comportamento acaba indo contra a doutrina da Igreja, seja no exagero, seja na demasiada pequenez, como afirma o Concílio, né? Seja querendo tratar Maria acima do próprio Cristo, seja querendo tratar Maria como mais uma dentre tantas pessoas. Tá? Então a gente tem que buscar sempre este equilíbrio e tomar cuidado para não induzir os irmãos separados ao erro. Qual que é a preocupação do concílio? O concílio tem uma preocupação ecumênica também, né? Quando diz isso, ele está dizendo, olha, fiquemos com aquilo que diz a Igreja sobre a Virgem Maria, né? Cuidado com certos exageros, porque senão a gente vai dar razão aos nossos irmãos evangélicos, por exemplo, que muitas vezes nos acusam de idolatrar a pessoa de Maria. E dependendo da forma como nós a cultuamos, nós corremos o risco de cair em idolatria mesmo, né? Então, sempre com muito cuidado. E não confundamos, né? A idolatria não significa as imagens. Tá? Geralmente nós somos acusados de idólatras por causa da presença das imagens. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? A gente poderia qualquer dia também falar um pouco sobre essa questão das imagens. Não dá para falar isso hoje. Né? Mas a forma como nós nos relacionamos com a Virgem Maria
ela precisa ser uma forma equilibrada, tá bom? Para nós não, aquilo que eu sempre digo, não colocarmos Maria onde ela não está, tá bom? E também não reduzirmos a sua participação no mistério salvífico de uma forma displicente, tá? Então, sempre o equilíbrio. Por sua vez, recordem-se os fiéis de que a verdadeira devoção não consiste em sentimentalismo estéril. Olha que coisa forte, né? O que diz o concílio. A verdadeira devoção não consiste em sentimentalismo estéril e passageiro. O famoso oba-oba do momento, né? Ou em vã credulidade, mas procede da fé verdadeira que nos leva a reconhecer a excelência da Mãe de Deus e nos incita ao amor filial para com a nossa Mãe e à imitação de suas virtudes. Nós mostraremos que somos verdadeiramente devotos de Nossa Senhora se nós estivermos atentos à sua vida e buscarmos imitar as suas virtudes. Se nós nos colocarmos, por exemplo, como servos do Senhor, como escravos do Senhor, se nós fizermos tudo o que o Senhor nos pede, nós seremos exatamente como Maria. Se nós consagrarmos a nossa vida ao projeto salvífico de Deus, se nós formos ao encontro daquele que necessita de nós, nós seremos como Maria. É desta forma que nós vamos cultuar a Virgem Maria de uma maneira autêntica, tá? Então, o concílio nos pede equilíbrio no culto à Virgem e no culto a todos os santos, tá? Equilíbrio. Aliás, no culto em si, tá? No culto em si, nós precisamos ter equilíbrio. Nós não podemos exagerar e nós não podemos simplesmente negligenciar a figura de Maria ou a figura dos outros santos também. No número 68, o concílio vai dizer o seguinte: do mesmo modo que a Mãe de Jesus, já glorificada no céu em corpo e alma, é imagem e primícias da Igreja, que há de atingir a sua perfeição no século futuro, assim também já agora na terra, enquanto não chega o dia do Senhor, ela brilha como sinal de esperança segura e de consolação aos olhos do povo de Deus peregrinante. Maria como sinal de esperança para nós. Lembra, eu acho que foi na aula passada que eu disse, né, que quando trabalhamos o dogma da Assunção de Maria, que eu disse que Maria para nós é sinal de esperança, porque ela já experimenta aquilo que todos nós, com a graça de Deus, experimentaremos na ressurreição futura, né? O fato de Maria já estar em Deus de corpo e alma, para nós é um sinal de esperança, né? Porque todos nós somos chamados a isso. Quando nós rezamos o credo, nós dizemos que nós cremos na vida eterna, que nós cremos na ressurreição da carne, né? Nós cremos no mundo que há de vir, na vida do mundo que há de vir. Isso tudo Maria já experimenta. Então é uma de nós, digamos assim, que já experimenta toda esta realidade que nós experimentaremos em um futuro próximo, tá? Número 69. Muito se alegra e se consola este sagrado concílio o saber que não falta, mesmo entre os irmãos separados, quem preste a honra devida à Mãe do Senhor e Salvador, de modo particular entre os orientais, que afluem com fervor e devoção a venerar a Mãe de Deus sempre virgem. É interessante a forma como o concílio trata essa questão dos orientais. Veja,
ele diz o seguinte, né? De modo particular, os orientais, que afluem com fervor e devoção a venerar a Mãe de Deus sempre virgem. Ele não completa com os outros dogmas, né? Trabalha apenas os dois primeiros, a Mãe de Deus e a sempre virgem. Por quê? Porque os dois primeiros foram promulgados enquanto a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente ainda estavam unidas, né? A partir de 1054 há um cisma na Igreja do Ocidente e Igreja do Oriente. Os dogmas da Imaculada Conceição e da Assunção não foram definidos em concílios ecumênicos com a presença dos orientais, né? Foram definidos por papas. Então, os orientais eles têm certa dificuldade de aceitar, embora trabalhe a ideia da Imaculada Conceição e da Assunção de Maria, né? Eles têm dificuldade de aceitar não o dogma, mas o fato de ter sido promulgado por papas. Uma vez que para os orientais é o concílio ecumênico quem tem autoridade de promulgar dogmas, e não apenas o Papa. Embora o Papa represente toda a Igreja, né, mas para os orientais é o concílio quem faz isso. Tá? Todos os fiéis dirijam súplicas insistentes à Mãe de Deus e Mãe dos homens, para que ela, que assistiu com suas orações os alvores da Igreja, ou seja, o nascimento da Igreja, né? Também agora, exaltada no céu acima de todos os anjos e bem-aventurados, interceda junto de seu Filho, na comunhão de todos os santos, para que todas as famílias dos povos, quer se honrem do nome cristão, quer desconheçam ainda o seu Salvador, se reúnam felizmente em paz e concórdia no único povo de Deus, para a glória da Santíssima e Indivisa Trindade. Então, o culto a Maria é não só recomendado pela Igreja, né, como incentivado, e se nós percebermos bem, durante todo o ano litúrgico, dos santos, quem mais nós celebramos é Maria, né? Nós celebramos, por exemplo, os 4 dogmas marianos ao longo do ano. No dia 1º de janeiro, não é Dia Mundial da Paz simplesmente, e nem o primeiro dia do ano civil. É o dia em que celebramos o dogma da maternidade divina, Maria, Mãe de Deus, e a solenidade de Maria, Mãe de Deus. Né? No dia 25 de março, nós celebramos a solenidade da Anunciação do Anjo a Nossa Senhora, festa da Virgindade de Maria. No dia 15 de agosto, nós celebramos Nossa Senhora da Assunção, ou seja, o 4º dogma promulgado, a Assunção de Maria. E no dia 8 de dezembro, nós celebramos a Imaculada Conceição, também solenidade, né? Deve ser celebrado com toda a honra. Tá? Além disso, né, na primeira segunda-feira depois de Pentecostes, o Papa Francisco instaurou o dia em que nós celebramos Maria, Mãe da Igreja. Fizemos isso na semana passada. Tá? Além disso, temos também tantas outras celebrações marianas ao longo do ano. Né? Temos, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, né? Aqui no Brasil. Em Portugal temos Nossa Senhora de Fátima. Em cada canto do mundo, né, nós temos um dia especial dedicado a Nossa Senhora, além daqueles já previstos pela Igreja. Isso nos faz logo perceber que Maria ela é cultuada de forma diferente, né, na vida da Igreja. Nós reconhecemos de fato que Maria está acima até mesmo dos santos anjos. Tá? Por isso ela é cultuada da forma como é cultuada. Maria está sempre também citada nas orações, né, da Igreja, na oração eucarística depois da consagração, por exemplo. Né, nós temos um momento em que nós pedimos, né, suplicamos a intercessão da Virgem Maria, ou mesmo nós reconhecemos a unidade desta igreja peregrina sobre a terra, que somos nós, com a igreja triunfante que já está
em Deus. Dentre os membros da igreja, nós reconhecemos a presença da Virgem Maria, de São José, dos apóstolos e mártires, né? Então percebam, todas as vezes que nós participarmos da missa, depois da consagração, nós vamos sempre citar o nome de Maria na oração eucarística, tá? Isso é interessante da gente prestar atenção. Isso indica que no culto da igreja Maria tem um lugar especial, tá? E eu creio que é isso, pessoal, tá? O concílio, a igreja, na verdade, reconhece o culto à Virgem Maria desde os primórdios, então não é de hoje, tá? Desde os primórdios da igreja se reconhece o culto à Virgem Maria. A igreja incentiva este culto e pede que nós sejamos sóbrios no culto, equilibrados no culto, tá bom? Cuidado com os exageros e também cuidado com a negligência, né? Tratar Maria de modo negligente, né? Como se fosse mais uma dentre nós, ok? Hoje, então, seria, né, esse nosso último encontro para tratar da questão de Maria, mas nós podemos marcar depois, vou ver um dia para a gente marcar, para falarmos um pouco do uso das imagens, né, na igreja. Por que nós, na igreja, usamos as imagens, né? Se lá em Êxodo, capítulo... deixa eu pegar aqui que eu estou meio ruim de memória. Capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Nós temos como um dos primeiros mandamentos, né? Não farás para ti imagem e escultura. Tá bom? Êxodo capítulo 20, versículo... Deixa eu ver. Capítulo 20, versículo 4. Está escrito lá, né? Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra, tá? Então, já que isso está escrito, por que nós temos imagem nas nossas igrejas, né? Isso nas igrejas do mundo ocidental, nós temos a imagem mesmo em gesso e tal, e nas igrejas orientais nós temos os ícones, né? Quem já foi a uma igreja oriental, uma igreja ortodoxa, vai ver que lá o que se cultua, na verdade, né, não é a imagem de gesso, mas um ícone. E tem toda uma história, tem todo um porquê que vale muito a pena da gente conhecer, tá bom? Por curiosidade, você encontra aí no YouTube, vai lá no YouTube, procura assim, Igreja Ortodoxa Greco-Melquita, que tem comunhão conosco, né? Você vai ver que existem ícones nas igrejas, né? Não são imagens, mas ícones. Ou simplesmente coloca, né, ícone lá no Google, coloca ícones de igrejas ortodoxas e vocês vão ver a beleza que é. Eu tive a oportunidade de, quando fui a Israel, de conhecer algumas destas igrejas, né, em Belém, por exemplo, a Igreja da Natividade, né, mesmo o Santo Sepulcro e tantos outros lugares. Eu tive o prazer de estar em igrejas ortodoxas e apreciar a beleza dos ícones. Mesmo os mais simples, sabe, pintados assim na parede, em mosteiros antiquíssimos, são realmente belos. Dá a impressão que a gente está em outro lugar, né? Existe uma tradição que se diz, né, que não se pinta o ícone, se escreve o ícone, né? Porque para você produzir um ícone, um artista que trabalha com ícones, geralmente, né, como se deve trabalhar,
ele tem toda uma preparação, uma espécie de um retiro, é bem interessante, né? Então vale muito a pena. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de conhecer um mosteiro que fica no Monte das Tentações, lá em Jericó. Para subir, a gente sobe de teleférico, né? Mas que coisa linda, minha gente. Era tão simples, sabe? É uma igreja escavada literalmente na montanha, em cavernas, mas com pinturas simples e belas. Vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. Então dá uma olhadinha e depois vocês me dizem o que acharam, tá? Então, com essa aula de hoje, a gente termina assim, né? A gente nunca tratou isso como um curso mesmo, né? Mas apenas para ir tratando de temas. Então, conforme for vindo a curiosidade, a gente vai tratando outros temas também, tá bom? Este finalzinho apenas para agradecer a participação de todos neste tempo e dizer que nós vamos nos encontrando então com outros temas, tá? Que Deus abençoe todos vocês, que a Virgem Maria, nossa mãe, mãe da Igreja, mãe de Cristo, né, possa de fato nos abençoar e estar sempre conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.